Eu enterrei o meu avô com as mãos sujas do sangue do meu irmão, não literal, mas metafórico, porque ele me matou por dentro antes que eu pudesse matá-lo por fora. A herança de 95 milhões não era dinheiro, era a vingança que eu jurei sobre o túmulo do velho, enquanto o meu irmão sorria como um lobo no funeral. Em Portugal, a família é sagrada, mas o meu irmão profanou-a com uma faca nas costas, e eu. Eu afiei a minha própria lâmina no escuro da alma. O sol de Lisboa batia impiedoso nas janelas do meu apartamento no Chiado naquela manhã de verão, mas dentro de mim, era uma tempestade de julho, carregada de raios que ninguém via. Eu, João Mendes, com 35 anos marcados por noites insones e decisões que pesavam como âncoras, era agora o herdeiro improvável de um império que o meu avô construíra com as unhas e os dentes. A vinícola Mendes, avaliada em 95 milhões de euros, um colosso de vinhos do Douro misturados com siderurgia em Porto, cheirava a terra molhada após a chuva, a uvas esmagadas sob botas calejadas e a ambição férrea que atravessava gerações. O velho Manuel Mendes, com os seus 89 anos de rugas como mapas de batalhas vencidas, escolhera-me a mim, o filho mais novo, o quieto, o que observava mais do que falava. Tu tens o fogo que não explode, João, dissera ele na última conversa, a voz rouca como o vinho envelhecido. O teu irmão, Pedro, tem chamas que devoram tudo à volta. Pedro. O nome dele soava como um sino rachado na minha mente. Aos 40 anos, ele era o filho dourado, o que posava para as câmaras nos eventos da família, o sorriso largo como o Tejo em dia de festa. Crescemos juntos na vila em Sintra, com as suas torres que ecoavam as lendas mouras e vistas para o Palácio da Pena, onde o nevoeiro se enrolava como segredos não ditos. O avô contava-nos histórias à lareira, como fugira da ditadura de Salazar com uma garrafa de Porto escondida na capa e uma promessa gravada no peito, construir algo eterno. Pedro ouvia com olhos famintos, sonhando com o brilho do ouro, eu, com o peso da terra. A mãe, Deus a tenha, morrera cedo, vítima de um cancro que a consumira como ervas daninhas num vinhedo, deixando-nos aos cuidados do velho. Ela sempre dissera, a família é o vinho que fermenta devagar, não o fogo que queima rápido. No dia do funeral, no cemitério de Alto de São João, o ar estava pesado com o cheiro de flores murchas e lágrimas fingidas. Pedro chegara de fato escuro, o cabelo penteado para trás como um general vitorioso, apertando mãos com a imprensa que farejava escândalo. O Manuel era um titã, declarara ele ao Diário de Notícias, a voz modulada para o drama. Eu ficara ao lado da campa aberta, sentindo a terra úmida grudar nos sapatos, enquanto o padre recitava salmos que soavam vazios. Foi ali, sob o olhar das estátuas de anjos de pedra, que jurei. Não palavras grandiosas, mas um sussurro para o vento, Pedro pagaria pelo que viria a tentar. Porque eu via nos olhos dele, mesmo no luto, o cálculo frio, ele achava que o mundo lhe devia o trono. Dias depois, no escritório do notário em Alfama, com as paredes forradas de azulejos azuis que contavam histórias de navegadores, o testamento foi lido. A sala cheirava a papel antigo e cera de vela, o tipo de aroma que evoca segredos enterrados. O notário, um homem magro com óculos de ar dourado, pigarreou, ao meu neto João Mendes, deixo a totalidade das ações da vinícola Mendes e subsidiárias, no valor aproximado de 95 milhões de euros. Silêncio. Pedro, sentado à minha frente, congelou. Os seus dedos tamborilavam na coxa, um tique que eu conhecia desde miúdo, quando perdia no monopolio familiar. Um erro, murmurou ele, autossuficiente para ecoar nas paredes. O pai, o avô, prometeu-me isso. Eu gerenciei os campos no Douro por anos. O notário ergueu uma sobrancelha, mas continuou, impassível como o Tejo em maré baixa. Saí dali com o coração martelando, o peso dos papéis no bolso do casaco como uma sentença. Lisboa fervilhava lá fora, turistas rindo nos terraços, o elétrico 28 rangendo nas curvas, vendedores de castanhas assadas enchendo o ar com doçura. Mas para mim, era como caminhar num sonho febril. Liguei para o meu advogado, um tipo seco de Coimbra chamado Rui, que me aconselhou, mantenha os olhos abertos, João. Irmãos são como uvas, doces por fora, mas podem azedar. Ele não sabia o quão certo estava. As primeiras semanas foram um turbilhão. Instalei-me no escritório principal em Porto, um prédio de granito cinzento com vistas para o Douro, onde o rio serpenteava como uma veia aberta. Os gerentes, velhos lobos com bigodes grisalhos, olhavam-me com ceticismo. O rapaz de Lisboa, diziam eles em sussurros. Aprendi rápido, as vindimas, o aço fundido em fornalhas que rugiam como dragões,
os contratos com exportadores na Alemanha e nos Estados Unidos. O avô deixara notas: lembra-te, João, o vinho é paciência. Deixa fermentar. Eu fermentava, sim, raiva, dúvida, determinação. Pedro não demorou. O primeiro contacto veio num jantar em família, na vila de Sintra. A mesa estava posta com porcelana de vista alegre, o vinho tinto servido em copos de cristal que tilintavam como alertas. Ele chegara com a mulher, a Isabel, uma loira de Cascais com olhos de quem calcula joias. Parabéns, mano, dissera ele, erguendo o copo, mas o sorriso não chegava aos olhos. O avô tinha os seus motivos. Mas se precisares de ajuda. Eu conheço o negócio como a palma da mão. A Isabel riu, um som como sinos falsos, e tocou no braço dele. Eu sorri de volta, mastigando o bacalhau à brás que parecia cinzas na boca. Obrigado, Pedro. Mas eu gerro sozinho. Naquela noite, sozinho no meu quarto de infância, com as paredes cobertas de azulejos de cenas pastoris, ouvi o choro distante de uma coruja. O sono não veio. Em vez disso, memórias. Pedro, aos 10 anos, roubando as minhas figas do pomar e culpando o vento, aos 20, sabotando o meu primeiro estágio na empresa para brilhar ele. O avô via, mas perdoava, ele é o mais velho, precisa de aprender. Agora, eu via claro, Pedro não aprendera. Ele via a herança como um direito de primogenitura, como nós velhos reis de Portugal. A primeira cartada dele veio sutil, como um nevoeiro de Sintra. Um e-mail anónimo para os acionistas, alegando irregularidades nos meus relatórios iniciais. O novo CEO carece de experiência, risco de colapso financeiro. A imprensa mordeu, herdeiro inexperiente ameaça legado Mendes, estampou o jornal de notícias. Eu ri, amargo, no meu gabinete com vista para as caves envelhecidas, onde barris de carvalho sussurravam segredos. Ele subestimava-me. Contratei investigadores privados, tipos discretos de Lisboa com contactos na PJ. Os rastros levavam um IP na casa de Pedro, em Cascais. Foi aí que o fogo quieto acendeu. Não gritei, não confrontei. Em vez disso, comecei a planear. A vingança não seria um soco, seria um veneno lento, destilado como o nosso melhor porto. Eu desmantelaria a vida dele, carreira, casamento, sanidade, pedaço por pedaço, fazendo-o duvidar de tudo, até implorar pela irmandade que profanara. Portugal, terra de fado e saudade, ensina que a dor verdadeira é a que corrói por dentro. E eu seria o ácido. Os dias seguintes foram de fingimento. Encontrei-me com Pedro num café no Bairro Alto, o ar cheio de fado ao vivo e cheiro de ginginha. Ouvi sobre os rumores, disse eu, casual, enquanto bebia o licor forte. Alguém anda a espalhar mentiras. Ele piscou, o rosto uma máscara de preocupação. És paranoico, João. Provavelmente concorrentes. Mas os olhos dele traíam, um brilho de triunfo contido. Apertei a mão dele, sentindo os ossos finos sob a pele. Confio em ti, irmão. Família é tudo. De volta a Porto, mergulhei no trabalho. Visitei os vinhedos no Douro, onde as encostas terraceadas subiam como escadas para o céu, uvas pendendo como gotas de sangue. Falei com os vindimadores, homens de pele curtida pelo sol, que me contaram histórias do avô. Ele era justo, senhor. Não como alguns. Prometia aumentos, reformas, ganhei lealdade. Na siderurgia, as fornalhas rugiam, homens suados moldando aço que iria para pontes na Europa. Eu sentia o pulso da empresa, o coração que o avô batera. Mas à noite, sozinho no hotel de luxo com vista para o rio, o plano tomava forma. Primeiro, isolar Pedro dos aliados. Um gerente-chave, o Sr. Almeida, amigo antigo dele, recebeu uma dica anónima sobre fraudes passadas, nada grave, mas o suficiente para uma auditoria interna. Almeida caiu, culpando Pedro em sussurros. Ele pressionou-me por favores. O segundo passo, minar o casamento. Isabel era vaidosa, enviei flores anónimas com notas ambíguas, sementes de dúvida. Pensei em ti quando vi isto. Ele não merece. Ela começou a questionar as discussões e quando nas paredes de Cascais. Eu observava de longe, através de relatórios dos investigadores. Pedro bebia mais, o vinho que devia unir-nos agora o separava. Numa chamada, ele soou quebrado, João, a Isabel.
Acha que há alguém? E o Almeida admitiu-se, diz que eu o traí. Fingi choque. Vem a Porto, irmão. Falamos. Mas não convidei. Deixei ferver no próprio suco. A mente humana é frágil como vidro de murano. Pedro começava a rachar, insônias, paranoia. Eu dormia como um bebê, sonhando com o avô sorrindo do além. A herança não era só 95 milhões, era poder, e eu usá-lo-ia para curar as feridas que ele abrira. Mas o custo. A minha alma escurecia, um pingo de veneno em cada vitória. Era isso a família portuguesa, amor e ódio entrelaçados como eras numa fachada antiga. O outono chegou ao Porto com chuvas finas que lavavam as ruas de granito, transformando o Douro num espelho prateado onde eu via o reflexo distorcido da minha própria vingança. 3 meses após o funeral, a vinícola Mendes prosperava sob as minhas mãos, exportações para o Brasil subiram 20%, o aço para a construção em Lisboa fluía sem interrupções. Os acionistas, outrora nervosos como gatos no telhado, agora aplaudiam nos conselhos. O jovem Mendes tem visão, murmuravam eles, ignorando as sombras que eu tecia. Mas Pedro. Ele era o meu projeto pessoal, uma escultura que eu moldava com bisturi invisíveis. Comecei pelo trabalho dele. Pedro gerenciava uma filial menor em Aveiro, sal de cerâmica e exportações para a Espanha, nada comparado ao nosso império, mas o ego dele inchava como um balão. Infiltrei um consultor na equipa, um homem chamado Vasco, ex-fuzileiro com olhos de falcão e lealdade comprada com promessas de promoção. Faça-o duvidar, instruí. Vasco plantou sementes, e-mails falsos de clientes cancelando contratos, rumores de corrupção nos salinos. Pedro, sempre o controlador, mergulhou nos livros, noites em claro a vasculhar números que não batiam. Alguém está a sabotar-me, confidenciou ele numa chamada, a voz trêmula como folhas ao vento. Pode ser inveja interna. Ri por dentro. Fica calmo, irmão. Eu ajudo se quiseres. Não ajudei. Em vez disso, ampliei o cerco. Contratei hackers discretos, não os de Hollywood, mas tipos de Lisboa que operam em caves úmidas com portáteis velhos e café forte. Eles acederam aos servidores da filial, alterando ligeiramente relatórios, 0 a mais num prejuízo, uma data errada num pagamento. Nada ilegal o suficiente para prisão, mas o bastante para uma investigação fiscal da autoridade tributária. Quando os inspetores bateram à porta de Pedro em Aveiro, com pastas grossas e olhares acusadores, ele ligou-me em pânico. João, isto é uma armadilha. Alguém manipulou os dados. O Tejo parecia rir lá fora, enquanto eu respondia, sereno, calma, contrata um advogado. Família ajuda família. Ele contratou Rui, o meu Rui, que eu briefara previamente. Faça-o sangrar devagar, dissera. Rui arrastou o caso, questionando cada vírgula, forçando Pedro a gastar fortunas em honorários. A Isabel, já irritada com as ausências dele, explodiu numa discussão que os meus informantes gravaram, áudio granulado, mas claro o suficiente, estás a destruir-nos por causa dessa porcaria de sal. O João tem tudo, e tu? Nada. Pedro gritou de volta, pratos a quebrar como ossos. Dias depois, ela foi vista num café em Cascais com um corretor de imóveis, rindo de forma que cortava como vidro. Eu visitava Sintra nos fins de semana, caminhando pelos jardins da vila onde crescéramos. As oliveiras antigas sussurravam acusações, e o ar cheirava a eucalipto molhado. Sentia-me culpado. Por momentos, sim, flashes da infância, Pedro a empurrar-me no baloiço, rindo enquanto eu caía na poeira. Mas a raiva engolia isso. Ele tentara roubar o que o avô me dera, não por necessidade, mas por inveja pura, veneno que corria nas veias desde que o velho anunciara a escolha. Eu sou o primogênito, rosnara ele no notário, ignorando que em Portugal moderno, o sangue não dita o destino. O próximo golpe foi pessoal. Descobri, através de um detetive particular, o affaire antigo de Pedro, uma amante em Coimbra, uma professora de literatura com olhos tristes e um diário que vazava segredos. Enviei extratos anónimos para Isabel, embalados como um presente de Natal precoce. Ela confrontou numa noite chuvosa, a polícia chamada por vizinhos alarmados com os gritos. Traição em cima de traição, berrou ela, segundo o relatório. Pedro negou, mas o dano estava feito. Ela mudou-se para a casa da mãe em Setúbal, deixando-o sozinho numa mansão vazia,
e quando com o tic-tac de relógios que marcavam o tempo perdido. Ele veio a mim então, unindo-se ao comboio noturno de Lisboa para Porto. Encontrámo-nos no meu gabinete, o lume crepitando no inverno precoce, copos de Porto entre nós. Pedro parecia envelhecido 10 anos, olheiras profundas, mãos trêmulas ao segurar o copo. João, preciso da tua ajuda. A filial está a ruir, Isabel foi embora, e agora esta investigação. Sinto que o mundo conspira contra mim. Os olhos dele, outrora afiados, agora suplicavam. Senti um aperto no peito, era o irmão, afinal. Mas lembrei-me do relatório falso dele, dos sussurros que quase me custaram acionistas. Eu sei o que é ser traído, disse eu, devagar. Mas talvez seja karma. O avô escolheu-me por um motivo. Ele engasgou no vinho. Karma. Tu achas que eu? Não, João, isso é loucura. Deixei-o ir, sem promessas. Naquela noite, caminhei pelas margens do Douro, o Rio Negro refletindo estrelas indiferentes. A mente humana quebra em camadas, primeiro a confiança, depois a sanidade. Pedro começava a ver fantasmas, ligações para mim às 3 da manhã, acusando alguém de o seguir. És tu? Não, não podes ser. Ria, mas o riso soava oco. A minha própria alma rachava, sonhava com o avô, repreendendo-me, vingança é vinho azedo, João. Bebe com moderação. Mas eu bebia, copa após copa. No conselho seguinte, anunciei expansões, uma nova adega em Trás-os-Montes, parcerias com enólogos franceses. Os aplausos foram ensurdecedores, mas eu via Pedro na imprensa, uma nota de rodapé, ex-gerente menos sob escrutínio fiscal. Satisfeito. Por ora. Mas a trama engrossava. Descobri que ele planeava contra-ataque, contactos com um primo distante, um advogado corrupto em Faro, para contestar o testamento. Fraude no documento, sussurravam eles. Tempo de apertar o cerco. Enviei um amigo comum, para Aveiro, um ator desempregado de teatro em Lisboa, para se infiltrar como simpatizante. Ajudo-te a provar a inocência, disse o ator a Pedro, gravando cada palavra. As confissões fluíram, eu devia ter sido eu a herdar. O João é fraco, eu faria melhor. Enviou as gravações para a PJ, anónimas, como denúncia de tentativa de fraude testamentária. Quando os polícias bateram à porta dele novamente, Pedro quebrou. Ligou-me, soluçando, eles acham que eu falsifiquei o testamento. João, por favor, empresta-me dinheiro para o caução. Recusei, suave como seda. Não posso misturar negócios, irmão. Resolve sozinho. Desliguei, o coração batendo forte. Lá fora, Porto dormia sob chuva, mas eu velava, descendo a teia. A vingança era lógica, passo a passo, isolar, duvidar, destruir. Mas o preço? Noites em que me via no espelho como um estranho, olhos frios como o aço que fundíamos. Portugal ensina resiliência através do fado, dor cantada em voz baixa. A minha canção estava só a começar o refrão. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto cinzento, com ventos do Atlântico uivando pelas ruas de Lisboa e gelando os vinhedos adormecidos no Douro. Eu dirigia o império com punho de ferro envolto em veludo, lucros subiram 15% no trimestre, prémios de vinho em Bordeaux coroaram o nosso Tawny como o melhor do ano. A imprensa, outrora cética, agora cantava loas, João Mendes revitaliza legado familiar. Mas por trás das manchetes, a minha guerra privada com Pedro fervia, um caldeirão de manipulações que me consumia tanto quanto a ele. Ele estava no limite agora. Após a detenção breve por suspeita de fraude, solto sob fiança que o deixou endividado até ao pescoço, Pedro isolou-se na casa de Aveiro, uma moradia modesta comparada à opulência de Cascais, com paredes que rangiam como ossos velhos. Os meus informantes relatavam, garrafas vazias de Porto espalhadas, dias sem banho, murmúrios para si próprio ao telefone. Eles estão a vir buscar-me, dizia ele a amigos que se afastavam como ratos de um navio afundando. Isabel divorciara-se formalmente, levando metade dos bens e a custódia das férias partilhadas que nunca tiveram filhos para disputar. Ele é tóxico, confidenciara ela ao advogado, palavras que eu plantara através de conselhos amigáveis. Decidi apertar mais. O próximo alvo, a reputação dele na sociedade portuense, onde nomes como Mendes ainda ecoavam como sinos de igreja.
Organizei um gala beneficente em Gaia, para uma fundação de apoio a vindimadores, o avô teria aprovado. Convidei a elite, banqueiros de Lisboa, enófilos de Madrid, até o presidente da Câmara do Porto. Pedro, claro, foi convidado como família. Ele apareceu, desgrenhado mas de smoking alugado, olhos engestados como uvas pisadas. Durante o discurso meu, elogiando o legado Mendes, ele interrompeu: o avô merecia melhor que isto. Eu devia estar no teu lugar. Silêncio chocado. Os flashes das câmaras capturaram o momento: Pedro, o bêbado instável, versus eu, o CEO composto. A manchete no Correio da Manhã foi impiedosa: escândalo em Gala, irmão de herdeiro Mendes causa tumulto. Convites secaram para ele, portas que outrora se abriam agora fechavam-se com trancas. Um antigo sócio, o Sr. Costa de uma exportadora em Leixões, ligou-me: o teu irmão é uma vergonha. Corta laços, João. Fingi relutância: ele é família. Mas por dentro, exultava. A mente dele rachava, parvoíce, delírios de perseguição. Começou a escrever cartas anónimas para si próprio, acusando-me, depois rasgando-as em pânico. Eu não era imune. Numa noite em Sintra, revendo álbuns de família à luz de uma vela, eletricidade cortada por uma tempestade, vi fotos nossas, miúdos na praia de Cascais, construindo castelos de areia que as ondas levavam. Lágrimas vieram, quentes e indesejadas. O que fizeste de nós, Pedro? Sussurrei para a escuridão. O avô aparecia em sonhos agora, não repreendendo, mas perguntando: vale a pena, João? O ódio é uma adega sem vinho. Acordava suado, questionando. Mas a traição dele, o relatório falso que quase custara 10 milhões em ações voláteis, ecoava mais alto. Ele tentara roubar-me o ar que respirava. O golpe final na fase de isolamento: cortei os fundos familiares. O avô deixara um fundo fiduciário pequeno para Pedro, 500 mil euros anuais para manutenção digna. Como CEO, argumentei num conselho manipulado que circunstâncias alteradas justificavam suspensão, pendente de investigação. O voto foi unânime: eu comprara lealdades com bónus generosos. Pedro recebeu a carta por correio registado, céu do meu escritório. Bateu à minha porta em Porto 2 horas depois, chuva encharcando o casaco, olhos selvagens. Tu. Foi tu o tempo todo, não foi? Os relatórios falsos, a Isabel, os inspetores, tudo tu. Deixei-o entrar, o lume apagado, sombras dançando nas paredes como fantasmas. Servi-lhe um copo de água, não vinho, não merecia o nosso néctar. Prova, Pedro. Eu. Porquê? Ele riu, histérico, derramando a água. Porque me roubaste. O avô disse que era meu. Eu gerenciei os campos, suei no Douro enquanto tu brincavas em Lisboa com livros. A voz dele quebrou, um soluço gutural. Senti pena, um vislumbre, mas esmaguei-o. O avô viu a ganância em ti. Eu construo, tu destróis. Ele avançou, punhos cerrados, mas parou, desabando na cadeira. Ajuda-me, João. Por mãe. Sou o teu irmão. Hesitei, o quarto girando como um barril em fermentação. Memórias, ele a defender-me de bullies na escola em Sintra, partilhando o último pastel de nata. Mas o momento passou. Vai para casa, Pedro. Resolve os teus demónios. Ele saiu cambaleante para a chuva, uma silhueta quebrada contra as luzes do rio. Naquela noite, bebi sozinho, o Porto queimando a garganta como ácido. A vingança era vitoriosa, mas o vazio crescia, uma adega ecoante, barris vazios. Dias depois, veio o contra-ataque dele, fraco mas desesperado. Ligou para um jornalista amigo no Expresso, vazando documentos que alegavam o meu desvio de fundos para contas offshore. Rudimentar, os meus advogados esmagaram-no em horas, provando falsificação. Mas o dano? Nenhum, exceto para ele, prisão por difamação iminente. Pedro fugiu para o Algarve, escondendo-se numa pensão barata em Lagos, onde o mar Atlântico rugia como a consciência dele. Eu voei para Lisboa, caminhando pelo Terreiro do Paço, o arco triunfal erguendo-se como um lembrete de glórias passadas. A empresa brilhava, novo contrato com a China para aço verde, vindimas recorde prometidas. Mas o sucesso era pó sem sabor. Comecei terapia discreta com uma psicóloga em Belém,
uma mulher de meia-idade com sotaque alentejano suave. A vingança é um espelho, Sr. Mendes, disse ela. Vê o que odias em ti. Odiava a frieza crescente, o homem que manipulava como um titreiro. Mas parei? Não. O ciclo devia fechar. Pedro contactou-me de Lagos, voz rouca pelo telefone público, eu confesso. Tentei roubar-te no início, sim. Mas tu destruíste-me. Riu, amargo. Somos iguais, irmão. Desliguei, o coração apertado. Iguais. Não. Eu vingava, ele invejava. Mas a semente de dúvida plantara-se. O inverno acabava, primavera brotava nos jardins de Sintra, talvez tempo de colheita, amarga ou doce. A primavera de 2025 desabrochou em Portugal com uma ferocidade suave, azulejo de jacarandás tingindo Lisboa de roxo e o Douro acordando em verde tenro, uvas minúsculas prometendo vindas abundantes. A vinícola Mendes era agora um farol, ações subiram 30% na Bolsa de Lisboa, parcerias com startups de enoturismo em Évora instavam inovação. Eu posava para fotos no público, sorriso polido, mas os olhos contavam outra história, sombras de noites em que a vingança me devorava vivo. Pedro estava no abismo. De Lagos, ele vagueava como um fantasma, dormindo em hosteles fedorentos e mendigando contactos antigos. Os meus investigadores rastreavam-no, chamadas para traficantes de influência em Faro, tentativas patéticas de angariar apoio para um fundo de defesa Mendes. Ria, mas o riso era seco, como folhas mortas sob as botas. Ele emagrecera, o rosto outrora robusto agora anguloso como as falésias do Algarve. Um relatório médico vazado, paranoia clínica, depressão grave. Ele menciona o irmão constantemente, notou o detetive. Culpa e ódio misturados. Decidi o golpe de misericórdia psicológico, a confrontação final, não com punhos, mas com verdade nua. Convidei-o para Sintra, vi mensagem encriptada, vem à vila. Falamos como homens. Sem jogos. Ele mordeu, desesperado por salvação. Chegou ao pôr do sol, o palácio da pena coroando a colina como um conto de fadas torcido, cheirando a pinheiros e chuva recente. A vila estava vazia, serviçais dispensados, só ecos de infância. Ele entrou hesitante, casaco poído, barba por fazer. João. Obrigado por isto. Servi vinho do avô, o vintage de 1968, rubi escuro em copos de cristal. Sentámo-nos na sala de jantar, mesa de mahogany polida refletindo as chamas da lareira. Conta-me tudo, Pedro, disse eu, voz baixa como o fado de Amália. Ele engoliu seco, o vinho tremendo na mão. Eu. No início, sim, tentei sabotar-te. O relatório falso, os sussurros. Achei que o avô se enganara, que eu merecia. Mas tu viraste o jogo. As gravações, o divórcio, a polícia, foste tu, não foste. Assenti, devagar, o peso saindo como ar de um pulmão exausto. Sim. Cada passo. Porque me traíste primeiro. Os olhos dele arregalaram, choque misturado com alívio, finalmente, a teia revelada. Por que tanto? Podias ter-me confrontado. Ri, suave. E dar-te a glória da briga. Não. Queria que sentisses o que eu senti, isolado, duvidado, destruído por dentro. Ele baixou a cabeça, lágrimas caindo no vinho. Eu sou um monstro. Mas tu és pior. O avô ficaria envergonhado. As palavras acertaram como um murro. Vi o avô na mente, a mão calejada no meu ombro, fogo quieto, João. Quiete. Eu era uma fornalha. Talvez, concedi. Mas tu acendeste-a. Falámos horas, infância roubada, invejas não ditas, a morte da mãe que nos separara em vez de unir. Pedro confessou mais, planos para falsificar documentos, subornar testemunhas. Queria a empresa para provar que era melhor. Mas agora, nada sobra. Ofereci ajuda então, não dinheiro, mas reabilitação. Vai para uma clínica em Coimbra. Eu pago. Começa de novo, longe disto. Ele aceitou, olhos vazios. Por que agora? Porque a vingança acaba.
Senão, consome-nos. Ele partiu ao amanhecer, silhueta contra o nevoeiro de Sintra, um homem quebrado mas talvez remendável. Senti leveza parcial. A alma ainda doía, cicatrizes frescas. De volta ao trabalho, o império exigia. Uma crise surgiu, contaminação em lotes de vinho, recalos custosos. Mergulhei, dias sem dormir, provando amostras amargas. Os acionistas pressionavam, imprensa farjava fraqueza. Herdeiro sob fogo, titulava o sol. Mas resolvi, rastreando o fornecedor sabotado, punindo culpados. Saí mais forte, mas exausto. A terapeuta em Belém tocava, a redenção começa em perdoar-se a si. Tentei. Visitei a campa do avô em Lisboa, flores de alecrim no mármore. Desculpa, avô. Fiz justiça, mas à custa de tudo. O vento do Tejo levou as palavras, talvez para ele. Pedro entrou na clínica, relatórios confirmavam, terapia intensiva, medicação. Mandava postais, obrigado. Aprendendo a ser irmão. Respondia, breve, melhora. Mas a dúvida persistia, ele mudara, ou eu criara um novo monstro. Verão aproximava-se, vindimas chamavam. Eu caminhava pelos vinhedos, terra fofa sob os pés, sol batendo como absolvição. A empresa valia agora 110 milhões, a expansão para olivais no Alentejo. Sucesso material, mas o coração. Um barril meio vazio. Portugal, terra de saudades, ensinava que o passado fermenta eterno. A minha história com Pedro era vinho novo, azedo ainda, mas talvez envelheça em algo nobre. O verão de 2025 abrasou Portugal com um calor que derretia o asfalto de Lisboa e secava os ribeiros no Douro, forçando vindimadores a trabalhar ao alvorecer sob luas cheias. A vinícola Mendes colhia recordes, cachos pesados caindo em cestos como promessas cumpridas, mas eu, João Mendes, colhia fantasmas. Pedro na clínica em Coimbra melhorava devagar, postais esparsos falavam de progresso, sessões de grupo onde confessava pecados como um penitente em romaria. Sinto falta da família, escreveu ele. Respondi, a família reconstrói-se. Mas reconstruir? As minhas mãos ainda tremiam ao assinar contratos, e quando o medo de traição. Uma nova ameaça surgiu, não de Pedro, mas do exterior, um conglomerado espanhol, a Bodegas del Sur, cheirava a aquisição hostil. O CEO deles, um basco chamado Javier Ruiz com sotaque cortante e olhos de predador, contactou-me num jantar em Madrid, voo privado, mesa no Ritz com vistas para o retiro. 95 milhões. Um pechincha, disse ele, enrolando o charuto. Junte-se a nós, João. Ou perca tudo. Recusei, polido, o legado Mendes não se vende. Mas o medo rastejou, ações manipuladas, rumores plantados. Chamava a Pedro. Não. Ele era passado, este era presente. Lutei com aliados, banqueiros do BES, enólogos leais, até o governo regional do Norte prometendo subsídios para património português. Noites em Porto, mapas de vinhedos espalhados na mesa, café negro como o meu humor. A terapeuta avisava, não deixe o medo virar paranoia, como o seu irmão. Paranoia? Talvez. Sonhos agora misturavam Pedro com Ruiz, ambos com facas, rindo enquanto eu afundava em barris de vinho azedo. Pedro saiu da clínica após 2 meses, frágil como um rebento após geada. Veio a Porto, magro mas olhos claros. Encontrámo-nos num café ribeirinho, o Douro brilhando ao sol, barcos rabelos dançando na corrente. Obrigado, João, disse ele, voz firme pela primeira vez. Eu errei feio. Posso ajudar na empresa. Não como chefe, mas como irmão. Hesitei, o velho instinto gritando armadilha. Mas vi sinceridade, rugas de remorso, mãos limpas. Começa no fundo. Prova-te. Ele aceitou, trabalhando nas caves, limpando barris, etiquetando garrafas, suor misturado com humildade. Os vindimadores, rudes mas justos, testaram-no, filho do traidor. Mas Pedro aguentou, contando histórias do avô para ganhar respeito. Eu observava de longe, coração dividido, orgulho e suspeita entrelaçados como videiras. A batalha com os espanhóis intensificou. Ruiz lançou uma opa hostil,
Ações caindo 10%. Conselhos de guerra no meu gabinete, lute sujo se preciso, aconselhou Rui. Sujei as mãos. Ligue-se para a imprensa espanhola sobre escândalos ambientais na Bodegas del Sur, fábricas poluentes no Ebro. Ruiz retaliou, acusando-me de monopólio. O caso foi para tribunal em Bruxelas, advogados voando como gaivotas. Numa noite de stress, Pedro bateu à porta do meu apartamento em Foz do Douro, garrafa de Porto na mão. Para celebrar. Ou sobreviver. Bebemos na varanda, mar rugindo abaixo, estrelas como confetes. Lembras-te das noites no Douro, miúdos a roubar uvas? Perguntou ele. Ri, genuíno. E tu a vomitar depois. Silêncio confortável. Eu perdoei-te, Pedro. Mas confias em mim? Ele assentiu. Confio. E tu? Aprendendo. A viragem veio inesperada. Ruiz cancelou a OPA, escândalo ambiental explodindo na mídia ibérica. Vencemos. Ações dispararam, brindes em Lisboa, eu e Pedro erguendo copos no Bairro Alto, fado tocando suave. À família, disse ele. À redenção, corrigi. Mas o psicológico não acabava. Terapia revelou, a vingança deixara cicatrizes, ansiedade crónica, pesadelos de perda. Pedro admitia o mesmo, tu salvaste-me, mas destruíste parte de mim. Juntos, visitámos a mãe em Setúbal, jazida num cemitério simples com vista para o Sado. Flores no túmulo, ela odiaria o ódio que tivemos. Verdade. Outono aproximava-se, colheita de uvas maduras. Pedro subia na empresa, gerenciando uma equipa pequena com competência quieta. Eu. Mais leve, mas vigilante. A herança de 95 milhões crescera, mas o verdadeiro legado era este, irmãos remendados, não perfeitos, mas inteiros. Portugal sussurrava através do fado, a dor leva à beleza. A nossa canção ecoava agora em harmonia frágil. O outono de 2025 pintou Portugal em tons de âmbar e ferrugem, folhas caindo nos terraços do Douro como confetes de um casamento forçado com o inverno iminente. A vinícola Mendes atingira o zénite, valorização para 120 milhões, uma linha premium de vinhos orgânicos lançada em Paris com fanfarra, Pedro ao meu lado na foto, não como sombra, mas como parceiro. Ele ganhara peso, o sorriso regressara, tímido, mas real gerenciava agora as exportações para a Ásia, viagens a Singapura e Tóquio onde fechava negócios com a humildade que a queda lhe ensinara. Obrigado por me dares uma segunda chance, disse ele numa vindima, mãos sujas de mosto, sol batendo nas encostas. Apertei o ombro dele, sentindo os ossos firmes. Somos Mendes. Caímos, mas levantamo-nos. Mas a paz era tênue, como o nevoeiro de Sintra ao amanhecer. Noites em que acordava suado, revivendo a traição inicial, o e-mail anónimo dele, o pavor nos olhos dos acionistas. A terapeuta em Belém diagnosticava PTSD leve, resíduo da vingança, Sr. Mendes. O cérebro guarda as batalhas. Concordei, bebendo chá de camomila em sessões onde desfiava a teia, eu quis destruí-lo para me sentir inteiro. Ela sorria, sábia, e agora? Inteiro. Mais ou menos. O suficiente para viver. Pedro e eu reconstruíamos devagar. Domingos na vila de Sintra, cozinhando bacalhau com azeite alentejano, rindo de anedotas do avô, lembras quando ele nos obrigou a beber Porto aos 10 anos? Para fortalecer o caráter. Ele sim. Isabel. Ela reaparecera, não como esposa, mas como conhecida num evento em Cascais. Conversa polida, feridas cicatrizadas à indiferença. Boa sorte, disse ela a Pedro, saindo com um novo namorado. Ele encolheu os ombros, perdia-a para mim mesmo. Uma crise final de estonos, seca no Alentejo ameaçava os novos olivais, prejuízos de milhões. Acionistas entraram em pânico, exigindo cortes. No conselho, vozes altas, venda ativos. Pedro interveio, voz firme, não. Inovamos, irrigação sustentável, parcerias com agricultores locais. Apoiei-o, apresentando planos que eu esboçara. Votámos contra a venda, meses depois, chuvas vieram, olivais salvos, lucros dobrados. Natal em Lisboa, luzes no Rossio piscando como estrelas caídas. Convidei Pedro para a missa na Sé, incenso e cânticos enchendo o ar antigo.
Paz na terra, entoava o padre. Olhámos um para o outro, céticos mas tocados. Jantar na vila, peru assado, vinho espumante de bairrada. Ao avô, brindámos. E à mãe. Lágrimas vieram, não de dor, mas de alívio, catarse portuguesa, sentida em silêncio. Ano novo trouxe reflexões. Caminhei pelo Tejo ao amanhecer, névoa enrolando-se nas pernas, pensando na jornada, de herdeiro traído a vingador impiedoso, agora a irmão remido. A empresa. Sólida, 130 milhões projetados. Mas o verdadeiro ganho era interno, perdoar não apagar as cicatrizes, mas tecer as em tapeçaria. Pedro, casado agora com uma enóloga de Évora, mulher prática, olhos castanhos como terra fértil, tornara-se tio honorário quando adotei um órfão de Porto, um miúdo de 7 anos chamado Miguel, olhos curiosos como os meus outrora. Escrevi memórias, não para publicar, mas para nós. O meu avô deu uma empresa de 95 milhões, o meu irmão tentou roubá-la e falhou, mas nós vencemos juntos. Pedro leu, assentiu, falhou, sim. Mas renasceu. Rimos, vinho na mão, dor ao fundo. Portugal, terra de exploradores e fado, ensina que a vida é rio, curvas traiçoeiras, mas fluindo para o mar. A minha história acabava não em triunfo solitário, mas em equilíbrio frágil, vingança paga, laços reforgados, alma cicatrizada. O sol nascia sobre Lisboa, dourado e impiedoso, prometendo mais tempestades. Mas eu estava pronto, fogo quieto, agora partilhado.